Olá, sejam muito bem-vindos ao Tô Com Elas, seu podcast de informação. Hoje vamos mergulhar no vasto universo das terapias holísticas, um tema muito instigante, muito complexo e que desperta muita curiosidade. Algumas técnicas, algumas terapias, vamos dizer assim, são milenares. Outras visam mais o campo energético, mas todas visam, como o termo grego já diz, holos, o ser humano por inteiro. Alma, corpo, espírito e emoções. Para nos guiar nesta jornada incrível, não poderia ser outra pessoa, convidamos com muito carinho a terapeuta holística Andréia Bonet. Andréia, seja muito bem-vinda. Receba as boas-vindas da Infobite Audiovisual, que está produzindo esse podcast, da Clínica Odontológica Ortopret e da OS Advogados, muito bem representados aqui pela doutora Lu. Olá, Andréia, seja muito bem-vinda ao nosso Tô Com Elas. Estamos curiosas, né, amiga, para poder entender esse universo, né, holístico. O que você tem aí para apresentar para a gente? Conta um pouquinho de como tudo isso começou e o que isso influencia nas nossas vidas, como isso influencia nas nossas vidas. Olá, meninas. Então, muito obrigada pela oportunidade de poder falar um pouquinho desse mundo que muito pouca gente conhece, né? Na verdade, muita gente conhece uma parte, né? Que é principalmente o tarô, as cartas, né? Que as pessoas têm mais curiosidade. Mas muitas das terapias que podem ajudar a gente a melhorar o nosso campo energético e até de cura, pouca gente conhece. Então, eu trouxe algumas ferramentas. Existem outras ferramentas que a gente tem que na verdade não são ferramentas físicas, né, que a gente só usa a mente, ou só a energia das mãos, ou só o toque, que a gente pode falar aqui também, mas aqui eu trouxe algumas, né, e aí eu trouxe para vocês conhecerem um pouco da radiestesia, aqui o pêndulo, né, como a Mercinha falou, a gente tem algumas que são milenares, o pêndulo é do Antigo Egito, então é uma terapia milenar. Aqui tem geometria, essa é a mesa radiônica quântica, ela tem geometria sagrada. Então, essa técnica, ela é moderna. A mesa em si é moderna, mas a geometria sagrada é milenar. Aqui é secular, né? O tarô de White, ele tem séculos e começou lá atrás como uma forma de autoconhecimento. Então, as pessoas não tiravam para outras pessoas, né? Eu tirava para mim mesma como um conselho do dia. O que eu posso fazer hoje, ou como vai ser meu dia hoje, qual é o conselho para que hoje eu me proteja e tenha um dia melhor. E depois foi desenvolvido como um oráculo de adivinhação. E aqui a parte da radiestesia, que é tanto para a gente fazer a avaliação, a gente pode fazer qualquer tipo de avaliação de campos energéticos, né? Por exemplo, como você está se sentindo hoje, você tem alguma doença, você tem esse campo energético desse local, da sua casa, do seu trabalho, tem algum tipo de obsessão, enfim, eu posso avaliar qualquer coisa e posso curar qualquer coisa através da energia também. Então, esses são os gráficos radiestésicos. Caramba, que interessante, né? Ai, já desperta um monte de curiosidade aqui, né? Andréia, você já apresentou algumas das técnicas, né, que você utiliza na sua na terapia holística. Como a longevidade de técnicas milenares, seculares que você nos apresentou, hoje elas podem, você pode falar da veracidade e da seriedade dessas técnicas, já que se elas passaram séculos, elas já se mostraram tanto sérias quanto verídicas. Sim, e bem eficazes, né? Existem as que são que a gente tem que ter fé e acreditar, né? Então, por exemplo, o baralho, né? O tarô, o baralho, as pessoas vão acreditar ou não. Tem pessoas que acreditam mais ou menos e aí tentam encaixar a história, falam assim, isso daí foi coincidência. Então, tem mais a ver com fé do que outra coisa. Mas, por exemplo, a radiestesia,
A radiestesia, existem campos energéticos que são inegáveis. Então, ela começou lá no Antigo Egito para procurar água e poder furar o poço no local certo. Então, até hoje, em locais que não existem aparelhos para a gente saber onde tem água, eles utilizam o dual Holt para saber onde tem água. E furam o poço e realmente tem água. Então, é inegável, né? É científico. Então, esses gráficos, eles realmente emitem energia. Tudo emite energia. O número emite um tipo de energia, uma cor emite outro tipo de energia, assim como a onda do rádio emite energia. E aí, quando eu faço a aplicação, né, do pêndulo em cima de um gráfico, eu espalho essa energia que ele tem. Então, por exemplo, este gráfico, neste formato, ele é um gráfico que emite energia de prosperidade e de movimentação. Ele, por si só, ele já está emitindo essa energia. Então, aqui ele já está emitindo essa energia. Se eu coloco a intenção do meu inconsciente e o movimento do pêndulo, eu faço com que essa energia seja aumentada e dissipada. E se eu coloco em cima de um aparelho radiônico, ou, por exemplo, de um relógio, aqueles relógios que tem quartzo, de ponteiro, ele aumenta ainda mais essa energia. Então, eu consigo fazer com que a energia de prosperidade seja aumentada dentro do campo magnético da pessoa ou do trabalho dessa pessoa. Assim como esse gráfico, ele tem a energia, através dos números e dos círculos, ele tem energia de alta vitalidade. Então, se eu pego um copo de água como esse, coloco aqui em cima e deixo passar uma noite inteira, ou ativo através do pêndulo, com a minha intenção, eu faço com que esta água seja imantada com alta vitalidade. Eu fiz um elixir de alta vitalidade, eu vou tomando durante o dia, essa água está me dando mais vitalidade e mais saúde durante o dia. E os números nesse caso, eles têm influência sobre isso também? Sim, assim como as cores, como tudo. Na mesa radiônica, a mesma coisa. Vocês veem que esse símbolo da radiestesia está aqui na mesa radiônica também, né? Tá. Assim como esse símbolo, que é o sagrado nome de Jesus, ele também está na radiestesia. Eles acabam se fundindo, né? Então, o que acontece? Aqui eu consigo enviar energia à distância também, com vários símbolos. Então, ao invés de eu usar os símbolos separadamente, eu consigo usar tudo de uma vez só através da mesa radiônica. Entendi. E tudo isso é potencializado, que a gente ouviu muito falar desse portal 1111, que teve ontem, inclusive, né? Tudo isso se potencializa com a abertura desse portal, ou não tem a ver, uma data específica? Como é que funciona? Isso não se potencializa. Na verdade, a abertura de portal se potencializa com outras coisas. Então, com a sua intenção, com aquilo que você quer fazer, cada número, cada portal aberto vai funcionar de uma forma diferente. Isso daqui funciona independente de portais, porque é a emanação de energia com a minha intenção, né? Então, não tem a ver com portal nenhum. Ele vai de qualquer maneira, porque ele é a energia desta geometria sagrada. Ah, interessante. Vivemos hoje numa sociedade que muito se fala do sintoma. Tá? O indivíduo está com um problema psicológico, um problema físico. E as terapias holísticas, elas vão na contramão. Elas visam o indivíduo como um todo, né? Para ter equilíbrio, para você ser próspero, você precisa ter corpo, mente e emoções em equilíbrio, em harmonia. Sim. Vai na contramão do que hoje procura. Andréia, como você explica essa briga, esse antagonismo hoje em dia, de você procurar as pessoas ao mesmo tempo que querem estar plenas, mente, corpo e emoções, elas ainda são céticas com relação às terapias holísticas? Infelizmente, as pessoas são céticas nisso, porque é mais fácil acreditar que uma pílula vai curar tudo, né? Porque é mais complexo eu fazer um trabalho onde eu vou precisar trabalhar minha mente. Às vezes,
eu vou precisar olhar para as minhas sombras, vou ter que trabalhar tudo isso e também a minha energia. E muitas vezes isso dói, não é tão fácil fazer isso. E às vezes é mais fácil ir no psiquiatra e pegar um remedinho e tomar. Não que não tenha, às vezes você precisa mesmo, para você se controlar naquele momento, melhorar naquele momento, mas você também precisa se voltar para dentro e aí se equilibrar. E aí que a gente trabalha. Então, assim, precisou agora de um psicólogo, um psiquiatra, tomar remédio? Faz, né? A gente passa por esses momentos. Mas aí a gente precisa saber de onde que está vindo isso, né? Então, se você tem os chakras desequilibrados, e em geral, quem está desequilibrado vai estar com os chakras desequilibrados, vai estar com a energia baixa, desequilibrada também. E aí, aos poucos, a gente vai equilibrando tudo através dessas terapias todas. E unidas, né? Não dá para trabalhar também só com uma terapia. Falar assim, barras de Axis vai te curar de tudo. Nem sempre. Você, às vezes, precisa também trabalhar a parte, junto com isso, hipnose, ou então inteligência emocional, um pouco de PNL. Então, você precisa trabalhar também a mente, né? Aqui a gente trabalha a vibração. A gente vai falar aqui de vibração. É muito interessante, mas eu uno a isso também a parte mental, né? Por isso que eu trabalho também com coach, com a hipnose, com a inteligência emocional, porque se você não fortalecer a mente, a vibração, eu arrumo a tua vibração aqui. Você saiu na rua, primeira fechada de trânsito que você tem, a tua vibração baixa, porque você não tem inteligência emocional para manter. Uhum. Então, você tem que trabalhar tudo, né? O corpo, a mente e o espírito. E quando o seu paciente chega até você e você tem que tomar uma decisão, falar, não, daqui para frente é o psicólogo, daqui para frente é o psiquiatra. Uhum. Qual é a sua conduta diante de... Nós falamos dos céticos, uhum. Mas também tem as pessoas que não aceitam a medicina tradicional, uhum. Que também nenhum extremismo é bom. Sim. Né? Tudo tem que ter um equilíbrio. Quando esse paciente chega para você, e qual é o momento que você fala assim, não, daqui para frente realmente é o psicólogo? A gente vai aconselhando. Em geral, quando ele já está em tratamento, ele já está mais aberto a entender que ele vai precisar também de um psicólogo, de um psiquiatra, se for o caso, porque ele já vai abrindo um pouco mais a mente se ele está no tratamento vibracional, né? Porque ele vai entrar nesse tratamento extremista e aos poucos ele já vai se abrindo um pouco mais. Então, se ele já fez algumas sessões, principalmente se for barras ou a mesa radiônica, em algumas sessões ele vai entender que ele também precisa de um outro apoio, né? E aos poucos a gente vai falando para ele. Se ele for totalmente cético, a gente consegue entrar através da radiestesia e da mesa radiônica com envio de alguns medicamentos à distância, que não é a mesma coisa de tomar o medicamento, mas alivia muito o sintoma. Então, eu consigo enviar, por exemplo, florais de Bach à distância. Ele não quer tomar, né, para se acalmar, florais de Bach. Mas eu consigo enviar e ele vai se acalmar um pouco mais e ter menos ansiedade, por exemplo. Até que eu consiga fazer com que ele vá ao médico que ele precisa. É a mesma coisa aqui, algumas coisas físicas, né? A gente sabe, aqui a gente consegue descobrir, ele está com problema no fígado. E às vezes o problema no fígado é alguma coisa psicossomática. Mas o problema no fígado já está instaurado. Então não adianta eu tratar só o que é psicossomático, né? Só o mental. Eu vou precisar que ele também vá ao médico, né? Então essa explicação ele vai se convencendo de que ele vai precisar das duas terapias, do médico convencional e da parte vibracional e mental. Porque eu já ouvi falar também que muitas das patologias que aparecem, né, por exemplo, garganta, né, o próprio fígado, tudo isso tem essa questão, né, tá ligada ao emocional, né, tá ligada a essas travas, né, e muitas vezes não é nem o medicamento em si, né, que ajuda a trabalhar tudo isso. Agora sim, André, a minha pergunta é assim, o paciente te procura, né? E como é que é feita essa terapia nesse paciente? Eu quero dizer a nível de tempo. Como é que dá para quantificar um tempo que ele vai precisar para fazer essa terapia? Existe um tempo mínimo, um tempo máximo? Como é que funciona isso? Então, depende muito da terapia, né? Então, ele vai com um problema. Se ele está aberto a todas essas terapias que eu faço, tanto mentais como vibracionais,
a gente vai tratar passo a passo. Mas, em geral, de 10 a 20 sessões, a gente consegue tratar o que ele está precisando. Agora, se ele vai fechado, eu quero mesa quântica. A mesa, a gente faz a primeira mesa e aí pergunta para a própria mesa, precisa de mais uma? Sim. Em quanto tempo? 90 dias, por exemplo. Ou 30 dias, ou 15 dias. A própria mesa vai me responder. A mesma coisa quando eu monto um gráfico. Quando eu monto um gráfico, vamos supor que eu preciso montar um gráfico de prosperidade. Quando eu monto, eu vou lá perguntar quantos dias ele precisa ficar montado. Aí ele vai me responder 31 dias. Por esses 31 dias, todos os dias, 3 vezes por dia, eu tenho que ativar esse gráfico. Então, o cliente vai para casa, o nome dele e o objetivo dele ficam aqui em cima, com um cristal em cima, e por 31 dias, 3 vezes por dia, eu tenho que ficar ativando. Então, é um trabalho que vai ser cobrado de acordo com os 31 dias que eu tenho que ficar fazendo isso. Então, peraí. Cada um desses elementos que você trouxe aqui para demonstrar é um tipo de trabalho, é um tipo de terapia que pode ser executado no paciente a depender da necessidade dele. Sim. Então, por exemplo, ele tem uma necessidade X e essa necessidade X pode trabalhar só terapia A, vamos colocar assim. Interessante. Por exemplo, barras. Se considera que barras, para que você tenha um bom rendimento, que você faça pelo menos 10 sessões de barras de Axis. E é interessante que barras você vai geralmente para melhorar a ansiedade, para ter uma vida mais leve. Você não sabe exatamente que barras vai te curar, né? Porque é uma energia. Você vai fazer os pontos, né? São pontos que você vai tocar na cabeça da pessoa durante 50 minutos até 1h10, mais ou menos. E a pessoa vai ter uma melhoria no sono, vai diminuir a ansiedade, vai diminuir depressão, sintomas de depressão, mas também tem melhorias físicas, porque se eu estou trabalhando o mental e o energético, tem melhorias físicas. A pessoa se sente melhor. Ela pode continuar como uma terapia, como você vai no psicólogo, para sempre, se ela quiser. Se ela quiser, ela só faz as 10 sessões. Se ela quiser, ela faz uma sessão só. Eu já melhorei o suficiente. Mas o que dizem, né, nas aulas, né, no curso que a gente faz para ter uma melhoria efetiva, para que essa condição não volte atrás, é que pelo menos 10 vezes você faça 10 sessões. Hipnose. Tem algumas condições, por exemplo, uma fobia. 3 sessões é o suficiente. Eu tenho fobia de rato. 3 sessões. Uma fobia ou um vício. Às vezes 20 sessões. Então, depende muito do que a pessoa precisa, do quão instaurado isso está dentro dela, né? Então, é muito difícil quantificar. Como é feito a escolha da terapia? André, eu queria me consultar com você. Só tô triste, tô mal, não sei se é menopausa, não sei se é o trabalho, não sei se é o relacionamento. Como você faz esse diagnóstico? Eu falei, não, você é uma paciente para barra, você é uma paciente para radiestesia. A primeira sessão é uma sessão de anamnese que a gente faz. Então, o primeiro quais são, se eu pudesse mudar alguma coisa na sua vida, o que você mudaria? E aí eu deixo você falar. Em geral, as pessoas falam 5, 6 objetivos. Eu queria muito não sentir mais o aperto no peito, eu queria muito comprar uma casa nova. E aí, dessas 5, 6 coisas, a gente vai escolher uma coisa. É um objetivo só. Porque aí eu vou trabalhar em cima desse único objetivo. E aí eu vou ver as tuas crenças. Você acredita em baralho cigano? Você acredita em tarô? Ou se você não acredita, eu nem vou oferecer isso para você. Eu sou uma pessoa cética, então eu vou falar para você de coach, vou falar para você de inteligência emocional, que são coisas científicas, de hipnose, que é científico, até de radiestesia. Mas eu não vou falar para você de barras de Axis, que não tem tanta comprovação. Então, depende muito do cliente. Eu vou oferecer para você aquilo que você mais acredita. Se você é uma pessoa que acredita em tudo, aí eu vou ver através do teu problema, o que mais dá efeito para você. Se eu achar que é mais vibracional, a gente vai mais para essa área aqui. Se eu achar que o teu problema é mais um trauma, a gente vai mais para hipnose e para PNL. Aí vai mais para o mental. O fato de você, né, de ser formada, né, tantas formações na área de terapias emocionais, né, hipnose, contribui
para potencializar esse trabalho? Eu acho que sim, porque na verdade uma coisa complementa a outra. É como eu disse, não adianta eu trabalhar a vibração da pessoa, e isso era um problema que eu tinha, porque eu sempre trabalhei com a parte vibracional. E aí o meu problema era, a pessoa saía bem. Daqui 2 semanas a pessoa voltava com o mesmo problema, porque ela não tinha estabilidade mental para manter a vibração alta. Ela chegava em casa, tinha um marido que estava vibrando baixo, tinha o patrão que só xingava, e aí ela caía de novo, no mesmo padrão vibracional. Então, eu preciso de uma coisa que ajude a outra, entende? E aí, quando eu fiz as outras formações, foi assim, nossa, uma complementa a outra. Então, acho que o diferencial é saber trabalhar tudo em conjunto. E já aconteceu em alguma terapia que você está aplicando, de você, né, desse paciente precisar ser hipnotizado, ou ele pedir a hipnose para que ele possa também, né, ter um autoconhecimento, alguma coisa assim? Sim, às vezes você começa, às vezes não, assim, a maior parte das vezes, você começa fazendo barra de axis e termina fazendo outras terapias, né? Porque o que acontece, hipnose, por exemplo, o pessoal tem muito medo e tem muito preconceito. Aí a pessoa vai te conhecendo, você vai comentando, aí no final fala, me hipnotiza aí, por favor, né? E aí você vai fazendo também outros trabalhos e a pessoa vai vendo que uma coisa vai complementando a outra. Mas tem que ir devagar, porque as pessoas, como eu disse no começo, não conhecem e tudo que é desconhecido, a gente tem medo. Então, quando as pessoas começam a confiar no terapeuta, que a coisa vai andando melhor. Não conhecem, são muitas vezes mal informados, Sim. né? Falamos da barra de axis, que ela trabalha no campo energético, né? Na canalização de energia. Para um cético que não sente essa energia, não acredita nessa energia, como é que você a descreveria como profissional e como pessoa? Para um cético, é difícil você explicar o que são as barras, porque já começa que não é científico, né? Então, assim, foi canalizado, a pessoa começou a jejuar, né? A pessoa que canalizou isso, e foi intuído nesses pontos, nesses 32 pontos. E aí ele começou a fazer em outras pessoas e começou a ter efeito. Mas o que eu posso explicar para a pessoa você tem fotos de ressonância do cérebro antes e depois de ter aplicado barras de axis. O cérebro muda, a oxigenação do cérebro muda, as áreas que são ativadas ficam muito diferentes. Então, por exemplo, a área de comunicação, de criatividade melhora. Então, é visível e científico por essa parte. Então, tem estudos. Tem estudos, tem estudos. E tem uma comprovação muito grande na melhora das pessoas. Então, por exemplo, tem um estudo muito interessante de um senhorzinho que tinha Alzheimer e ele já não andava mais, estava já muito fragilizado, não lembrava de mais nada, estava já em cadeira de rodas e foi feito todos os dias nele. E aí ele teve uma melhora que, veja bem, ele não foi curado. Houve uma melhora, ele já passou a andar, lembrava de algumas coisas e passou a comer sozinho. Por quê? Porque algumas coisas estavam na barra de implantes. Existe uma barra de implantes que são os implantes que se coloca de ideias. Por exemplo, nossa, eu tenho Alzheimer, portanto, logo eu vou parar de lembrar de tudo. Isso foi implantado na cabeça dele. Então, ele acreditava nisso firmemente. Então, na hora que eu toquei a barra de implantes dele, né, e fiz o tratamento, ele parou de acreditar nisso tão firmemente. Então, ele voltou a não ter, ele voltou ao que era antes, né? Não totalmente, porque a doença existe, mas regrediu bastante. Então, existe uma regressão de algumas doenças físicas, porque muitas vezes a gente coloca na nossa cabeça que essa doença está dando alguns sintomas que nem são físicos, nem são reais, né? É que a gente já acha que a gente já está tendo aquele sintoma. E existem muitas comprovações também quanto à depressão, né? Então, de novo, existe a cura da depressão? Não, mas existe a melhoria dos sintomas da depressão e da ansiedade nisso. E outra coisa muito interessante, isso quase todo mundo que faz barras comigo relata. Em geral, você cochila nas barras, porque tem um relaxamento muito grande. Você cochila 10, 15 minutos, porque no começo você está mais agitado, você
parece que você dormiu 8 horas. Caramba! É um relaxamento muito profundo, muito profundo. A pessoa sai super bem da terapia. Então, para quem tem insônia, é muito interessante. Primeiro que descansa lá e melhora a insônia, o sono durante a semana. Então, assim, para quem não conhece, é uma terapia que vale muito a pena. E trabalha todas as crenças limitantes sem você precisar falar. Então, aquilo que eu trabalho lá na inteligência emocional, falando, conversando, com técnicas com PNL, na barra de Axis eu trabalho sem precisar saber. Então, para quem tem timidez, para quem não gosta de se abrir, a barras é mais indicada. Então, traumas que você tem, aí você faz barras que a pessoa não precisa se expor. Andréia, eu tenho 2 perguntas. Todas essas terapias, né? A gente sabe que a gente passou aí 2020, 2021 e até mesmo 2022 por um momento muito difícil, o mundo inteiro, onde as pessoas, né, acabaram por conta de uma pandemia, acabaram precisando cada vez mais de terapias, né? Então, como é que é a tua visão antes da pandemia e pós-pandemia para as terapias? Expandiu muito, né? As pessoas agora acreditam mais nas terapias justamente porque passaram por um momento difícil e trancadas em casa, então elas foram em busca de informação, então, e também expandiu muito mais a informação sobre terapias que antes as pessoas não conheciam tanto. Então, para nós, para os terapeutas, isso foi muito bom, porque, de alguma forma, muito dos preconceitos caíram, né? Então, hoje em dia, as pessoas já falam melhor sobre algumas terapias, né? Então, por exemplo, cromoterapia, aromoterapia, são terapias que já estão dentro, muitos médicos já colocam dentro dos consultórios, né? Então, isso é super interessante, porque já está se unindo à medicina convencional. Então, já está ganhando um corpo, já está ganhando força. E, para nós, isso é muito importante, porque nem tudo precisa ser remédio, injeção, né? Tem outras formas de a gente melhorar que não agride tanto o corpo. Então, tudo é um aprendizado, né? Eu acho que a gente agora se abriu para um novo aprendizado. As pessoas estão mais abertas a isso. A meditação, a ter uma vida mais saudável. A conexão com o espiritual também está melhor. Está mais forte. Né? André, oráculos como o tarô, o baralho cigano, eles são frequentemente associados com adivinhação. Poucos desconhecem, como você disse no começo, a função terapêutica do autoconhecimento. Sim. Como você vê com seus colegas terapêuticas, especificamente nessa área, como eles trabalham a ética, a confiabilidade e como as pessoas poderiam se abrir mais para o autoconhecimento e não para a adivinhação, para a fatalidade, que muitas vezes, erroneamente, o preconceito com relação a essas terapias se espalham. É bem complexo, porque assim, as pessoas acham que o que o baralho fala é o que vai acontecer. E, na verdade, o futuro, ele não está estabelecido, né? Então, a partir do momento que eu tiro aqui uma carta e eu digo, olha, você pode estar desenvolvendo uma doença aí no estômago, né? Na área digestiva. A partir do momento que você sabe disso, você vai ou tomar mais cuidado, ou vai no médico. A partir do momento que você vai no médico e toma mais cuidado, você não vai desenvolver a doença. E aí, daqui 2, 3 meses, você vai voltar para mim e falar assim, você errou, eu não fiquei doente. Mas você não ficou doente porque você ficou sabendo e mudou o seu futuro. Então, é bem complexo porque as coisas mudam a partir do momento que você sabe das coisas. O baralho, ele fala do seu futuro a partir da realidade do momento. A partir daquilo que você sabe no momento. A partir do momento que você sabe outra realidade, ele vai mudando. E ele muda o tempo inteiro. Então, tem que ter uma sabedoria muito grande para ouvir o baralho e para ler o baralho de verdade. Ele é uma ajuda para você saber como a sua vida está agora. Não é bom para saber para o futuro. Como está agora? Agora, se tudo continuar do jeito que está agora, teu futuro vai ser bom. Então, não muda nada.
se tudo continuar como está agora, teu futuro não vai ser tão legal. Então, vamos rever isso daqui? O que você tem que rever? E aí ele vai te falar, olha, esta área não está tão boa, esta outra área não está tão boa, aqui eu te dou este conselho. É para isso que serve o baralho, é isso que é o autoconhecimento, é o agora. O importante é o presente para o baralho, não é o futuro. O futuro, ele mostra só para você saber o que no presente você tem que mudar, entende? E o pessoal acha que não, é para saber o futuro, para curiosidade, para fofoca, né? Tem gente que vai lá e fala assim, aí, a minha vizinha vai casar? O que você quer saber se a sua vizinha vai casar? Mas tem muito disso, sabe? E fulano, vai mudar de trabalho mesmo? E são coisas que não têm importância, né? Acho que a gente precisa saber sobre nós, claro, às vezes sobre a família mais próxima, filhos, pais, saúde, o trabalho, o dinheiro, mas assim, tem que ter um porquê de saber dessas coisas. Tem coisa que não é legal saber. Quando eu fiz o curso, eu batizei o meu baralho para eu não saber sobre a morte. Porque o que vai ajudar uma pessoa, o meu consulente, se eu falar sobre a morte? Não vai ajudar em nada. Então, eu não quero saber. Né? Doenças que eu não posso, que são imutáveis, doenças que vão levar à morte, também não quero saber. Então, tem coisas que eu não leio. Mas e quando o consulente, no caso, né, ele quer saber? Nesse caso, você não consegue ver. E aí você explica para ele que esse é o tipo de coisa que... Mas não... você explica que por uma opção sua, né? Tá. Ele pode querer saber, mas eu não consigo ver mais. André, agora uma curiosidade, que a gente é curiosa, né? É muito difícil quando você abre o baralho, que você mostra o presente, você vê ali uma situação a qual... você percebe que aquela pessoa ela não está preparada para receber e você ter que dar essa informação? Como é que funciona? É muito difícil, mas assim, por ética eu falo. Ela está lá. Aí, claro que a gente tenta dar as notícias e conversar, né, de uma forma que a pessoa não se assuste, mas ela precisa saber. Ela está lá, ela está lá para isso. Eu não me sentiria bem não contando, ou mentindo, ou enganando. Então, tudo que aparece no baralho eu falo. Menos, obviamente, morte e doenças que eu não falo, não aparece. E aí eu consigo associar essas terapias ao mundo espiritual? Sim, sim. Na verdade, toda vez que eu tiro as cartas, já está embutido os conselhos e banhos de ervas. Então, tudo que eu tiro, aquilo que não está tão bom, eu já peço o conselho para o baralho. E eu já dou ou banho de ervas, ou tipo, compra tal pedra, faz tal energia, para que a pessoa também possa trabalhar as energias dela. Então, existe esse serviço a mais aí que eu presto para quem tira as cartas. E esse tipo de terapia, eu escuto, né? Os caras funcionando aqui. Esse tipo de terapia, qualquer pessoa, qualquer idade, qualquer religião ou não? Como é que você vê isso? Qualquer religião. Agora, a pessoa é que tem que se sentir confortável com isso. Porque qualquer idade, ok. Qualquer pessoa. Agora, religião. Existem religiões que não acreditam, por exemplo, que eu consiga ver o futuro. Então, ela mesma não acredita. Então, ela não vai querer saber, né? Mas, a partir do momento que ela acredita, ela pode tirar. Né? Não tem, para mim e para o baralho, não tem diferença. A diferença é para quem vai pedir o conselho ou não. Né? Entendi. Andréia, existe algum movimento para regulamentação das terapias holísticas aqui no Brasil? Que quando você tem um conselho forte que regulamenta, você consegue que profissionais éticos, profissionais que não se auto-intitulem apenas de terapeutas holísticos, atuem na área. Você já comentou desde o começo que fez cursos, que apresente estudos, que esses estudos fazem sentido para você, não só como profissional, mas também através de ressonância, que você comentou, curas, né, que você já presenciou.
Você acha que essa regulamentação, se ainda não tem nada no momento, ela seria importante para que profissionais éticos e confiáveis tomassem mais à frente e criassem mesmo mais seriedade, menos preconceito em relação Eu à acho área? que seria muito importante. Existem terapias que são completamente regulamentadas, por exemplo, barra de axis é regulamentado, tem inclusive tabela de preços, você não pode sair da tabela de preço que é regulamentada, que senão se alguém fala, olha, você está praticando preço muito abaixo ou muito acima, você pode até perder teu diploma, né? Todos esses cursos têm diplomas. Mas se a pessoa simplesmente fizer um curso qualquer de internet e não tiver diploma e falar que sabe, como é que você vai saber, né? Não tem uma carteirinha, não tem nada. Então, eu acho que deveria ser regulamentado, sim, seria muito bom, porque eu costumo dizer que só dessa área, da área holística eu não sei, porque eu não parei para fazer a conta, mas só da área de terapia mental, eu tenho mais de 3.500 horas de curso. Caramba. Dessas áreas eu devo ter mais, porque eu comecei muito mais cedo. Quantos anos você já está na área, Andréia? Com o tarô desde os 18 anos. Eu tenho 48, então 30 anos de terapia holística. Então, eu nunca parei de fazer curso. Então, para quem é o estudioso, para quem gosta de estudar, seria ótimo ter uma regulamentação. Por exemplo, tarô. Tem gente que nem curso faz, né? Então, seria muito bom ter, mas não há. Então, nada obriga a pessoa a ter uma regulamentação ou ter um curso. Infelizmente. Seria ótimo se tivesse. Porque aí você consegue até qualificar esses profissionais, Sim. né? Colocar uma escala desses profissionais, né? Andréia, e aí, linkando toda essa questão, né? Você fazer essas terapias ao seu cliente. Tem muita gente que te procura para cursos. Algumas pessoas perguntam, principalmente curso de tarô, sabia? Tem. O curso de radiestesia já tem um curso online, né, de radiestesia básica. O curso de tarô eu estou montando e para o começo do ano que vem, eu vou falar em primeira mão para vocês. Ontem eu fiz reunião com o Lucas e a gente vai fazer um curso que se chama Materialize. É um curso que vai unir constelação familiar, Que legal. a radiônica, a radiestesia, o tarô e acho que mais umas 2 ou 3 terapias em 2 dias de curso, com o objetivo de conseguir materializar a prosperidade. Então, todas essas terapias só para prosperidade. É legal que a gente vai explicar a teoria e fazer na hora. Então, a pessoa vai sair de lá constelada, com o pêndulo funcionando, com tudo já pronto. E você sabe que a constelação familiar já tem alguns anos, né? Tem até um juiz que ele é do Tribunal de Justiça da Bahia, né? E ele vem aplicando, ele é um juiz da vara de família, e ele vem aplicando a constelação familiar nos conflitos familiares, né? E tem trazido muito bons resultados, né? E tem curso, né? Tem vários cursos. Na época que eu conheci, que eu fiquei sabendo, não tinha tanto curso assim, mas hoje tem muito curso para a área jurídica, na área para constelação familiar. A doutora Débora. A doutora Débora, exatamente. Ela doutora foi uma das Débora. nossas convidadas e ela ela é mediadora, além de advogada de família, Isso, né, Lu? Exatamente. E ela atua também com a constelação familiar. Direito sistêmico, né? E traz muito bons resultados, né? Porque os conflitos familiares, eles parece que nunca têm fim, né? E nunca se consegue entender qual que é o fundo dessa questão. Sim. Por que essas partes não conseguem se entender? E repetição de comportamento, de padrão. Né? Exato. Né? E tudo isso você vai buscar, né, nessas terapias, você vai buscar nesses lugares que até um determinado tempo eram questionados, né? E hoje são questionados, mas não tem tanto questionamento por conta até da própria efetividade, né? Então isso é muito interessante. Parabéns pela iniciativa de criar esse curso, que eu acho que vai ser muito importante. É legal porque, assim, na verdade, a gente vai falar de todas essas terapias focados em materialização de prosperidade, né? Financeira mesmo. Então, para empresários, é bem legal porque, assim, às vezes a gente faz tudo,
trabalha e não vai, né? É. Tem alguma coisa aí. Então, a gente vai ensinar a limpar o campo, vai fazer uma constelação, vai fazer a mesa radiônica para limpar tudo e para começar 2026 com o pé direito, né? Financeiramente. E o curso de tarô? Vocês vão dar o curso também? Vamos, tá quase pronto, na verdade. Aí, na verdade, não, o Lucas não tá, né? O Lucas é mais da parte sistêmica. O curso de tarô começa também em março. Ah, então 2026 só novidades, né? Já vi a Lu já interessada no curso de tarô. Nossa, que legal! Vários cursos aí pra galera poder acessar e aproveitar, né? Não, é uma delícia. Na verdade, no meu Instagram, no Vibra Luz, eu já comecei a dar uns spoilers do curso, né? Falando dos arcanos maiores, do significado de cada um. Ah, eu tenho visto. Tem visto, então, de como a gente lê. Porque a gente lê o baralho através da simbologia. Tem a cor vermelha, significa saúde. Tem o símbolo do infinito, significa conexão com o espiritual. Então, você lê as cartas, você não decora o significado simplesmente. Na verdade, você sabe o significado através de cada desenho que tem lá. Então, é isso que eu ensino no curso. Né? Ai, que bacana. Andréia, e assim, quando você começa a falar, né, das questões das terapias, das curiosidades, é verdade que quando se aproxima do final do ano a procura é bem maior? Muito maior, porque tá todo mundo querendo saber como é que vai ser o ano que vem, tá todo mundo cansado, esse ano não acaba, será que o ano que vem vai ser melhor? Então tá todo mundo querendo renovar também, né? Então, tanto os oráculos, para saber como é que vai ser o ano que vem, quanto as limpezas, para sabe, deixar tudo o que aconteceu de ruim nesse ano, para começar o ano que vem limpo e próspero. Então, é o que o pessoal busca mais, né? O final do ano e começo do ano é bem mais movimentado. Interessante. Você comentou do desbloqueio econômico através da mesa radiônica, né? Entre outras técnicas aí que você vai utilizar. Mais uma vez, a Andréia é mentora de PNL, autoconhecimento, e une também como terapeuta holística, né? Como você consegue, Andréia, unir as duas, essas duas energias, essas duas capacidades aí de desbloqueios mentais e que o seu paciente te procura, o empresário te procura, ajudar na alta performance? Porque às vezes o empresário ele só quer meta e produtividade. E não é uma questão de energia. O dinheiro é uma energia, né? E aí a gente tem que trabalhar também coisas como merecimento. Será que ele acha que ele merece esse dinheiro que vai entrar ou não? Será que ele sabe cobrar? Porque às vezes a pessoa não quer cobrar porque acha que não merece, que não é suficiente. Então, existem as crenças e os traumas e os bloqueios mentais, como a crença de merecimento. Se eu cobrar muito, o outro vai ficar pobre, então eu me sinto culpado. Se eu ficar rico, eu vou para o inferno. Então, tem as crenças, que aí eu trabalho através da hipnose, da PNL. E tem a parte de vibração. Então, eu estou sempre falando coisas ruins. Ou então tem muita inveja em cima de mim, ou então a minha casa, minha empresa, ela está em cima de um campo ruim, magnético, por exemplo, tem um veio d'água que passa embaixo. Aí na radiestesia eu descubro isso através do pêndulo, e aí eu arrumo isso através das imagens. Então aí eu vou pendurar lá algumas imagens para fazer com que eu anule aquela energia ruim do veio de água que passa lá embaixo. Então, existem várias questões. Às vezes você está indo mal por causa da sua crença e às vezes é por causa da sua crença e da sua vibração. Às vezes é por causa da inveja do outro. Então, a gente tem que descobrir o que está acontecendo. Eu descubro como? Através da anamnese ou através dessas perguntas que eu tenho aqui. Então, cadê meu pêndulo? Está aqui. Eu vou fazer assim, por exemplo. Não é o caso aqui, tá? Mas essa empresa está... com poucos ganhos financeiros, por quê? Aí aqui ele vai se mexer, por exemplo, eu estou forçando aqui, né? Mas, porque tem inveja. Aí eu anoto aqui, inveja. Tem mais algum motivo pelo qual a empresa não está indo bem financeiramente? Fofoca. Eu anoto aqui, fofoca. Mais algum motivo? Crenças limitantes do proprietário. Eu anoto. Então, eu tenho um diagnóstico da empresa através da radiestesia.
Aí eu consigo fazer um processo para limpar essa empresa, através de todas essas ferramentas, né? Aí eu vou trabalhar a parte emocional, a parte mental e a parte vibracional também. Deixa eu até vou falar para vocês, né? Eu estava falando dos gráficos, né? Cada gráfico emana um tipo de energia. Esse daqui é um gráfico que eu recomendo para todo mundo. Esse aqui é o Sagrado Nome de Jesus. Ele é um gráfico muito importante de proteção. Ele tem na internet. Se imprimir e colar na parede, não vai prestar porque o papel ele fica impregnado de energia ruim. Mas se vocês mandarem plastificar assim, cola na entrada da parede, na parede da entrada, sabe? Da porta, e protege a casa de vocês e o negócio de vocês. Legal. Esse daqui eu fiz para vocês colocarem na carteira. Obrigada, para deixar vocês protegidos. Olha. Nossa, muito obrigada. E tem alguma direção certa? Não precisa. Isso que eu ia perguntar. Se você usar na carteira, tanto faz. E qual o nome mesmo? Sagrado Nome de Jesus. Nome de Jesus. Sagrado Nome de Jesus. E tem que fazer alguma vibração? Não. Na verdade, assim, sempre que você mentalizar, você sempre está potencializando. Você lembra de Jesus, você lembra, né, de que é sacro, de que é algo sagrado, e isso já vai mentalizar e melhorar para você. Mas ele por si só já emana essa energia, você não precisa fazer nada. Que legal. Se quiser para limpar qualquer gráfico radiestésico, flanelinha preta, passa flanelinha preta, já é o suficiente para limpar. Tem que ser preta. Oi? Tem que ser preta. Tem que ser preta. Por quê? Porque o preto, ele desmagnetiza. Por isso que os magos usam preto. Viu, amiga? A gente tá aqui, ó, perdida nas cores, ó. Preto. Muita coisa passa desapercebida. Exato. E tudo é energia. Tudo é energia. Então, a gente está falando da cor, né? O preto desmagnetiza, né? Usar roupa preta também traz essa função ou já não tem nada a ver? Na verdade, o preto, ele não deixa a energia entrar, né? Então, assim, se eu quero me proteger, eu uso preto. Por isso que eu vou no cemitério de preto. E a simbologia do branco, por exemplo, no candomblé, na Umbanda? O branco é a mistura de todas as cores, a energia de tudo. A energia de todas as cores. Então, é o mais... você está energizado com tudo, com todas as cores. Interessante. Você vê, né? A gente é tanta coisa interessante que tem, né? O ocultismo é muito curioso, né? Há um tempo atrás eu ia num centro onde eles trabalhavam muito a questão da cromoterapia. E é muito interessante, né? Porque você já entra no ambiente, então já tem aquela luz verde, aquela vibração. Aí você vai ficando mais assim, mais relaxada, né? E tem todo um trabalho que eles fazem com as cores de acordo com aquela situação que você está emanando ali, aquele sentimento que você está emanando. E de fato você sai mais aliviada, né? Parece que você tomou um banho, né, de limpeza mesmo, né? É muito curioso. E é engraçado que quando você fala assim, porque você sai mais leve e tal, aí as pessoas mais céticas podem falar assim, mas aí você saiu porque você foi induzido a pensar isso. E eu sempre procuro tentar achar coisas científicas para convencer as pessoas. A minha sobrinha, Bia, ela trabalha na reprodução genética, ela é biomédica. E aí eu falando de cromoterapia para ela falou assim, tia, sabe o que é? Eu estava falando que o amarelo, ele rejuvenesce, né? Então é bom ter luz amarela em casa, né? Ela, é verdade que rejuvenesce. Eu falei, você acredita nessas coisas? Assim, ela é cientista, né? Acredito, porque lá, para a gente fazer com que as células não morram tão rápido, a gente põe luz amarela. Porque senão não dá tempo de fazer a inseminação, a célula morre. Olha! Então põe a luz amarela para que ela fique jovem por mais tempo até que a gente consiga fazer. E a luz branca, ela envelhece mais rápido. Então, gente, olha, luz amarela em casa. Luz amarela. Agora só amarela, amiga, aquele vestido amarelo que você tem. Vamos andar com guarda-chuva amarelo. Exatamente, amiga. Muito curioso. Nós falamos da cromoterapia, aromaterapia, que são terapias sensoriais, são mais sensoriais, né? Sim. E você falou do rejuvenescimento, mas também elas causam
um grau de relaxamento. Sim. Esse grau de relaxamento, vamos dizer assim, estamos mais com o emocional equilibrado. Isso dá para pensar na prosperidade, né, Andréia? Dá para pensar, então, mas um grau de relaxamento depende. Se você colocar um vermelho na cromoterapia, você não fica relaxado, você fica agitado, né? Então, na verdade, pode trazer aquilo que você está necessitando no momento, né? Então, por exemplo, se tem uma pessoa muito apática em casa, coloca um óleo essencial cítrico e a cor vermelha nessa pessoa, ou amarela, ou laranja, e vai dar alegria, vontade de viver, vai dar agitação nessa pessoa. Então, nem sempre... as terapias levam ao relaxamento, até porque nem sempre a gente precisa de relaxamento, às vezes a gente precisa de energia, né? E sim, dá para trazer a prosperidade, tanto na magia, como no espiritualismo, como, né, em qualquer lugar, e na cromoterapia está ligado ao amarelo. Então, o amarelo e... o que mais? Na aromaterapia não vejo nada muito ligado a prosperidade, mas na cromoterapia o amarelo sempre. Andréia, você falou no começo no nosso pod, você estava falando sobre essa questão, né, das orientações, né, e que você também indicava alguns banhos, né? Isso. E a gente sabe que tem banhos maravilhosos, né? E banhos estes que eu venho percebendo ao longo dos anos que até as próprias religiões evangélicas já têm adotado, né, como uma forma de auxiliar, né, em tratamento de diversas situações, né, como o próprio banho do alecrim, que ele é muito bom, te traz alegria, né, te deixa mais animado, o próprio banho de boldo, né, que traz ali um relaxamento, né. Você indica esses banhos e quais os banhos assim que a gente pode deixar aqui para o nosso público? Olha, hoje, quarta-feira, faça esse banho que é maravilhoso. O que você pode indicar? Final do ano, né? Exatamente. Nossa, eu gosto muito de fazer um escaldapé. Posso dar receitinha de escaldapé? Pode. Eu gosto de misturar sal grosso, óleo essencial cítrico qualquer um, porque ele dá alegria, alecrim, e aí eu coloco um pouco de bicarbonato. Mistura. Isso é legal até para dar de lembrancinha no final do ano. Mistura, coloca em pacotinhos, fecha. E aí, assim, escaldapé, porque o pé... Gente, não tem reflexologia? Se você faz o escaldapé, você está colocando essa energia para todo o seu corpo. Então, você tem o alecrim e tem a laranja, o cítrico que te traz alegria também, né? Então, você está trazendo a energia da alegria e da prosperidade para você. Lembrando que os cítricos todos são antidepressivos. Então, se tem alguém que está mais depressivo, mais para baixo, vai ajudar também. O sal grosso, ele vai ajudar a limpar sempre, tanto espiritualmente como mentalmente. Então, vai ajudar no corpo inteiro, só faz o escaldapé aí. E eu lembro que teve um ano que, de lembrancinha para os meus clientes, eu dava isso com um incenso. Nossa, Legal. a pessoa elogiou muito, porque ficou um cheiro maravilhoso na casa inteira. Então, eu acho que essa é uma dica gostosinha para o final do ano, quem quiser dar E o presente. bicarbonato? Qual que é a função do bicarbonato? Não, o bicarbonato a função mesmo é para deixar a pele mais macia só. Não é esotérica. Interessante. Na verdade, todos os sais de banhos tem um pouquinho de bicarbonato. Então, e tem sabonetes, né, também, né? Acho que até eu dei para vocês, sabonetes à base né, dessas plantas, enfim. E elas também trazem essa sensação, não é isso? Sim, trazem. A mesma coisa. Ai, que legal. Então já sabem, né, pessoal? Final do ano, a receita aqui da Andréia, escaldapé para você entrar 2026, ó, nos trinques. Com o pé né, direito. Com o pé direito, não é? Alegria sempre. Com certeza. Como é que tem que estar a energia do terapeuta? Tem que estar boa. Você não pode se deixar abater, nem pela energia do outro e nem pela sua própria energia. Antes da gente começar o podcast, eu estava um pouco para baixo. A Lu sabe, eu cheguei a comentar. Eu estava aqui ativando meu timo para que eu entrasse bem no podcast. Então, assim, antes de começar qualquer trabalho, eu tenho que me trabalhar. Então, ativo o timo, dá pulinhos, coloca uma música. Eu gosto muito de trabalhar com música. Então, coloca um salmo, dependendo de como eu tô. Coloco uma varetinha de incenso,
ou coloco uma música mais animada, faço uma aromaterapia em mim, para que eu entre bem. Porque se eu não entro bem, a minha energia estando baixa, além de eu fazer mal para mim mesma, porque com certeza a minha energia vai baixar mais ainda, eu não consigo fazer o bem para a pessoa. Então, todos os dias eu me trabalho, antes de começar qualquer coisa. Eu não consigo começar a trabalhar se eu não me trabalho primeiro. E nessas terapias, né, as pessoas, elas trazem muita energia, né? Como é que faz o terapeuta quando ele precisa trabalhar para que ele também não receba essa energia, para que ele não fique ali retida com ele? Então, eu faço muita limpeza, né? Muita limpeza. Então, esses banhos direto. Eu tomo muito banho de anil, porque o anil, ele limpa tudo. Muita alfazema, porque a alfazema também repõe e limpa, né? Ele me protege bastante. E essas próprias terapias que eu faço para os outros, eu faço para mim também. Então, e é todo dia, viu, gente? É antes de começar, se eu atendo alguém, começo a bocejar, começo a sentir o peso, faço também, acendo uma vela, faço oração. No final do dia, de novo, todo dia eu acendo vela, no final. André, eu tenho uma pergunta. Dizem que quando a gente, né, e aí pode ser qualquer pessoa, quando a gente lida com alguém que a gente se sente muito cansado ao falar com ela, pesado, ou você está realizando um trabalho que empaca, não vai, é a energia da pessoa que está ali, né, que precisa ser... Ou a energia da situação também. É uma situação, por exemplo, que traz muito sofrimento para alguém. Por exemplo, você como advogada, você está trabalhando uma questão de herança, por exemplo, e essa questão é muito litigiosa, tem muito problema, muito sofrimento. Pode ser que não seja a pessoa que está em contato com você que esteja sofrendo, mas a situação traz muito sofrimento. Porque a energia, ela não tem tempo nem espaço. Então, a pessoa que está sofrendo pode estar lá na Espanha. Mas cada vez que você mexe nisso, esse campo é aberto. E aí você reverbera em você. Porque eu já percebi isso, né? E é curioso como a gente, né, tem essa capacidade de puxar essa energia, né? Tem. De sentir isso de alguma forma. E é uma coisa que você fala, nossa, não sei por que eu tô assim. Uns mais e outros menos, viu? Tem gente que não sente tanto. Então, se você é uma pessoa mais sensível, você vai sentir mais. Começou a mexer num processo aí, ou, né, em alguém que tem maior sofrimento, sendo mais sensível, você vai puxar mais. E aí, de novo, se você é como eu, você vai ter que aprender a se limpar, porque senão você vai sofrer muito. Você não vai conseguir trabalhar com algumas pessoas ou com algumas situações, entende? E esse é o indício da pessoa saber, eu tô puxando energia, né? Essa abrição de boca que você falou, esse cansaço. Peso nas costas. Peso nas costas. Muito, então. Verdade, isso é muito comum, né? Ou então até é uma dor de cabeça assim, parece que é um peso na testa, assim, aqui assim, ou peso na nuca, ou aqui nas costas, isso é bem comum também. Eu tenho uma pergunta. Calma, amiga, que eu tô Imagina! cheia de perguntas. Adoro! Eu tenho uma pergunta. Uma pessoa que passa com você, né, que tem todas essas orientações. E aí você, olha, faça banho disso, né? Seria legal fazer aquilo, tal, não sei o quê. Ela também pode unir tudo isso a uma oração da igreja evangélica, a um mantra. Porque a gente sabe que, às vezes, as religiões, todas elas levam ao mesmo lugar, eu costumo dizer isso, né? Mas, às vezes, as próprias religiões, elas começam a criar meio que uma disputa ali, né, com aquele fiel, né? Então, se você tá lendo carta, você não acredita em Deus. E é isso mesmo, não tem nada a ver. Dá para se unir essas energias? Então, como é que funciona? Agora eu vou falar da minha opinião. Vamos lá. Deus é um ser magnânimo. Realmente, ele vai se importar se você está numa igreja XYZ, se você falou o Pai Nosso correto de um jeito ou de outro, se você leu carta e depois rezou. Ele se importa se você é bom, se você acredita, se você está se elevando, se você está fazendo coisas boas. É com isso que ele se importa. Então, se você tirou carta, rezou, fez uma oração de fé, está tudo bem. A disputa é dos homens, não é de Deus. Se você está rezando para Deus numa igreja
ou num templo X ou Y, tá tudo bem, para ele não interessa. Essa é a minha opinião. Então, eu não acho que ele vai se importar se a gente chamou ele por um nome ou por outro, se eu li uma oração da Umbanda ou do Candomblé ou do católico, do crente. Eu acho que não. Acho que ele é muito superior a isso, sabe? A briga é nossa. Eu pergunto porque o que eu percebi nesses últimos anos, né? Até por conta da necessidade das pessoas em fazerem terapias, né, em se conhecerem, se conectarem mais, é que essa história, principalmente a do banho, né, ela era muito, né, isso é da Umbanda, isso, né, e hoje não, né, tem muita gente se conectando, buscando, né, aliviar suas tensões, né, buscando se energizar através de banhos, que são, né, os indicados lá quando você vai no centro, quando você vai na Umbanda, né? Então, acho que está quebrando essas barreiras, esses mitos, né? Por isso que eu estou perguntando. Sim, graças a Deus, né? Acho que a internet nisso está ajudando também, né? As pessoas estão começando a perceber um pouco mais que tá tudo bem tomar um banho, não vai fazer mal nenhum, né? E que mal pode ter você usar uma erva? Agora, uma dica sobre as ervas, né? Eu gosto muito, e aí cada um é de um jeito, tá? Eu, Andréia, quando vou ativar uma erva, eu simplesmente não coloco a erva na panela, fervo e tomo banho, né? Porque eu acho que tudo tem que estar conectado ao meu mental. Então, eu faço uma reza para essa erva. Então, eu vou colocar ela na panela para ferver ou sem ferver, dependendo da erva. Eu coloco lá, eu esfrego as minhas mãos, porque aqui a gente tem chakras, e eu rezo. Eu imagino entrando uma luz aqui universal pelo meu chakra coronário e saindo luz aqui das minhas mãos, pelo chakra das mãos, abençoando e pedindo para que essa erva seja ativada na alegria ou na prosperidade, dependendo né, da erva que é. E fico imaginando essa erva sendo imantada pela luz das minhas mãos. Porque isso é uma bênção, isso é uma forma de ativar a energia dessa erva. Eu acho que o banho fica muito mais forte e com a mentalidade daquilo que eu quero de verdade. E aí sim eu tomo banho. Ou quando eu faço para alguma pessoa, eu faço a mesma coisa também. Interessante. Andréia, se você pudesse resumir numa explicação o porquê do aumento da procura e dessa abertura, você comentou da internet, mas também a internet ela é muito maldosa, né? Tem os cancelamentos desnecessários, tem as expressões, artistas como Anitta foi cancelada um tempo porque foi num templo que colocou fotos da manifestação religiosa dela, outros artistas, enfim. Se você pudesse resumir o porquê, mesmo com tantas vertentes contras, a procura por terapias holísticas também terem um carinho, terem um olhar mais amável do público, o que você diria? Eu acho que as pessoas, primeiramente, antes de ter um preconceito, precisam ter contato. Não que o primeiro contato tenha que ser já uma experiência, porque talvez a pessoa tenha medo. Procura, pesquisa, né? O conhecimento não ocupa lugar. Então, pesquisa o que é, tenha esse primeiro contato. Depois procure alguém de sua confiança, né? Que já tenha vivenciado alguma coisa, converse. Mas eu acho que assim, a gente está na Terra para evoluir. Então, a gente precisa conhecer coisas novas o tempo inteiro. Uma delas tem que ser sempre o espiritual. Conheça coisas novas do espiritual, da mente, da vibração. E aí, quando você sentir, se você se sentir bem, você está no caminho certo. Se você se sentir mal, você está no lugar errado. Procura outra coisa. É simples. Não precisa ter medo de nada. Fez bem no coração? Está no caminho certo. É simples, né? É simples, é só praticar. É isso. Muito bom. Andréia, estamos finalizando o nosso podcast. Adoro falar disso. Não é gostoso? Menina, passa tão rápido. Verdade. Queríamos muito agradecer o seu tempo, Obrigada. a sua generosidade, como sempre, em compartilhar
tanto quanto as relações das terapias holísticas, como a mentoria de PNL e alta performance, desenvolvimento emocional que você dá também com tanto amor, com tanta paixão. E aprender, né, Lu? A gente aprendeu bastante aí sobre a história das terapias milenares, seculares. Aprendemos como a ética, a responsabilidade, o estudo, o conhecimento quebra paradigmas, quebra crenças que muitas vezes foram colocadas lá no nosso implante, né? Nossa, do implante, da barra de implante. Exatamente. Do nosso implante. E queremos, né, que você deixe as suas redes sociais aí para quem está nos ouvindo, quem se sentiu tocado, de procurar uma alternativa, isso é importante, não, como a Andréia deixou muito bem claro, não é a cura, não é a solução de todos os problemas, mas sim um complemento, né, um complemento, uma alternativa que, para você atingir a sua plenitude emocional e financeira, você precisa também ter o seu espiritual, o seu mental muito bem equilibrado aí. Com certeza. Gente, se vocês puderem, sigam lá no Instagram, @vibraluz, @andreabonet.terapeuta, que são os dois Instagrams, um mais voltado para a parte mental, outro mais voltado para a parte espiritual e vibracional. E eu queria agradecer muito, viu, pelo convite e pela possibilidade de falar dessas terapias que muita gente não conhece ainda e que são maravilhosas e pode ajudar muito. Faltou alguma terapia aí que você queria comentar, que a gente não falou? Faltou o reiki. Reiki. Acabamos não falando do reiki. Verdade. Mas não tem problema. O reiki o pessoal conhece mais ainda. Eu queria mesmo mostrar essas que o pessoal não conhece. O reiki é milenar? Não, secular, porque ele foi da Segunda Guerra Mundial. Ah, é? Ai, que bacana. A gente vai ter que marcar mais uma para falar sobre o reiki. Aí eu trago sobre o reiki. Vamos falar sobre o reiki, sim. Com certeza. E, Andréia, o curso é para o ano que vem, né? Ano que vem, isso. Então tá, fala um pouquinho aí, já deixa avisado aqui os nossos ouvintes, as pessoas que nos assistem, porque a gente também tá no Spotify, né? Não esqueça. Então, para quem tiver interesse também, pode procurar lá nas suas redes sociais para fazer esse curso. A gente vai divulgar no Vibraluz. O curso vai se chamar Materialize para o começo do ano, que é para a gente começar já com o pé direito. É focado na parte financeira e de prosperidade, então são todas as terapias mais constelação. Vai ter o curso de tarô, né, para março, e o curso de radiestesia básica, que já está na plataforma, e aí quem quiser e tiver interesse é só entrar em contato comigo, que eu falo como é que funciona para entrar. Ah, legal. Tá bom? Andréia, para agradecer aqui mais uma vez sua participação, Obrigada. a gente tem um presente para você. Ai, que lindo. Para você fazer aí suas terapias, seus atendimentos, lembrando aí da sua participação aqui conosco. Ai, obrigada, meninas. Não deixar de energizar positivamente. Exatamente, energize, viu, para 2026, viu? Obrigada, meninas, foi um prazer estar aqui. Imagina, o prazer é todo nosso. E você que nos assistiu até aqui, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua audiência. Não deixe de seguir o Vibraluz, o Andréia Bonet, a Clínica Odontológica Ortoprete e também a doutora Lu e a OS Advogados, né, doutora Lu? Com certeza, a gente tá para uma novidade aí para 2026. Logo, logo a gente vai publicar para vocês. Verdade. E a Infobyte, agradecer aqui a Infobyte Studios, que é onde gravamos todos os nossos podcasts, a equipe do Danilo, que nos recebe sempre com tanto carinho, com tanta dedicação, tanto comprometimento, né, e profissionalismo, não é? Verdade, em novo endereço, hein? Exatamente. Fica com a gente e não perca os próximos episódios. Tchau, tchau. Tchau.